Você sabe qual é a chave para o nosso aproveitamento máximo com a tecnologia? A educação. Oi, eu sou a Cláudia Cortes, terapeuta da fala, e este é o segundo episódio da 8ª temporada do Pode Valorizar. Desta vez, junto com a fonoaudióloga Leni Quirilos, vamos conversar com o jornalista Nilson de Oliveira. E as desvantagens? As desvantagens é o seguinte, outro dia eu li, semana passada saiu um artigo, o Estadão publicou um artigo do Eugênio Butti, muito interessante, que ele fala o seguinte: à medida que a gente avança na inteligência artificial, a gente também avança na ignorância artificial. Aí acho que é um problema político mesmo. A política sempre está atrás do processo tecnológico. Desenvolvimento. Então, isso é um problema para a gente. Porque para você depois fazer processos que possam fazer com que a tecnologia de fato seja controlável pela sociedade, você demanda muito, você perde muito tempo. A tecnologia está sempre, você não consegue. Veja, nós não conseguimos hoje até agora construir uma legislação para conter desinformação para as redes sociais. E hoje eu vejo que é isso, o chat pode copiar o áudio, não é? A imagem, o texto, você cria um clone seu. Gente, então a gente fica se perguntando, meu Deus, onde isso vai parar? Esse é o problema. É o problema de você ter uma tecnologia que construa uma realidade ali totalmente fake, né? Sim. E que dissemina, né? Passa para Deus e dissemina. Isso só acontece porque você não tem um regramento para o desenvolvimento disso. A Europa, de fato, hoje no mundo é o lugar onde você tem uma busca bastante incisiva ali e consistente de regulação desse ambiente de desenvolvimento tecnológico. Né? Mas agora, no resto do mundo, isso não existe. Está tudo solto demais. Tá? E aí acho que a gente tem algumas coisas. Então nós temos isso aí. A política sempre atrasada, portanto, o Estado não consegue... Não legisla, não atua sobre isso. Segundo, eu acho que também nós temos uma questão educacional. Né? Os modelos educacionais hoje não dão conta dessas transformações. Com certeza. Nem os professores, Nem né? os professores. Infelizmente. Pois é. Né? Então, veja, olha o tamanho do atraso. Nós estamos aqui nesse país discutindo se podemos ou não instalar a escola cívico-militar. Certo? E nós estamos diante de uma revolução educacional, né? Na educação. Então, como é que a gente... Nós temos que superar esses gaps e não é coisa pouca. Né? Então é um desafio muito grande que está posto. Então, assim, não adianta o Lula chegar lá na OIT e falar assim: temos que criar uma inteligência artificial do sul global para combater as big techs. Isso é uma besteira, certo? O que a gente tinha que fazer agora era ter o ministro da educação dele. Deveria ser mais importante do que o ministro da Economia nesse momento. Se você fizer uma pesquisa hoje, 99% da população brasileira não tem a menor ideia de quem seja o ministro da Educação. E isso é essencial para a gente poder lidar com esse processo de desenvolvimento tecnológico. Com certeza, porque a educação tem que andar junto com a tecnologia. Tem que andar junto, tem que estar preparado. O cidadão tem que estar pronto para lidar com isso. Né? E ele se sentiu protagonista desse processo. E aí, para você ter uma série de distorções no ambiente social... É fácil. É o que a gente vive isso. Eu acho que o problema não é tanto... O nosso problema não é tanto a tecnologia, mas é o entorno dela, como você... Como a gente lida com ela, né? Porque é o seguinte, o grande lance é... A funcionalidade da tecnologia, quem determina somos nós. Claro. E nessa linha, Nilson, estava até comentando antes com a Cláudia, eu vi uma pesquisa assim muito preocupante, na minha opinião, que mostrou que o jovem hoje
tem cerca de 60% menos vocabulário do que o jovem do século passado. E isso impacta diretamente na utilização da inteligência artificial, não é? Porque você foi bem contundente dizendo que é o repertório da pessoa, é a forma de fazer perguntas, é a maneira como a pessoa direciona a máquina e até abastece, né? Lógico. Como é que você vê isso? Esse é um problema muito sério. Por isso que eu estou te falando. Isso tem a ver com a educação. Certo? Total, claro. Hoje, o modelo educacional, o modelo pedagógico vigente, aí, por mais que você tenha as linhas até mais modernas, né? tal, não sei o quê, elas não dão conta disso. Né? Então, o incentivo à leitura, né? E parece que não tem um interesse mesmo, né? É um negócio doido. Tem uma coisa, vocês são terapeutas, sabem melhor do que eu, que vocês sabem o método socrático de perguntar. Claro, certo? claro, super importante. Maravilhoso. Por que nós não temos esse exercício dentro da sala de aula? Sim, percebe? O senso crítico. Alguém chega e entrega, né? Alguém chega e mostra um caminho. Esse é o caminho. Isso é uma coisa tão básica e está aí. Nós não estamos inventando a roda. Claro. Né? Mas nos afastamos disso, né? Mas isso vai demandar um preparo maior do professor? Não. Pelo menos ele deveria ter sido preparado para isso, certo? Sim. Então, esse tipo de discussão que a gente precisava fazer nesse momento. Mas você vê que é interessante, a tecnologia avança e a gente continua com a mesma necessidade. Leitura, senso crítico, perguntas, certo? Repertório, porque isso vale para a vida. E a gente que também trabalha muito junto do jornalismo, isso causa um impacto tremendo, não é? Então, com esse avanço de tecnologia, onde que você vê o futuro do jornalismo? Eu acho que o jornalismo está numa situação muito desafiadora nesse momento para a sua sobrevivência. Acabou de sair uma pesquisa do Instituto Reuters mostrando que está crescendo o nível de desinteresse das pessoas no mundo, especialmente no Brasil aqui, em relação ao noticiário elaborado pelo jornalismo profissional. Né? As pessoas se dizem um pouco cansadas, é um volume muito grande de informação. Obviamente que os últimos anos foram anos muito tensos no mundo inteiro. Né? Sim, pandemia, claro. Guerras, né? Por aí vai. Né? Nós aqui tivemos uma eleição super pesada, né? E depois a tentativa do golpe no dia 8 de janeiro e tal. Eu acho que tudo isso, de fato, exaure as pessoas, né? Eu sou um grande consumidor, acho que nós somos grandes consumidores de informação. Pra gente chega uma hora que fala assim, pô, não quero mais ver, né? Exato. Vou procurar outra coisa. Verdade. Né? Mas imagino que pro consumidor médio ali de notícia. Mas a gente também tem um outro desafio, que é o seguinte: o jornalismo profissional, ele perdeu o controle, isso é uma coisa bacana, que perdeu o controle sobre a distribuição da notícia, da informação. Né? Isso é uma tese que o Caio Túlio Costa, que foi o ombudsman da Folha, e por um acaso é meu sócio, sou sócio dele no Torabit lá, o Caio escreveu um texto em 2010 justamente mostrando isso, que o jornalismo corria, as empresas jornalísticas, se elas não olhassem para o seu modelo de negócio, para esse lado da distribuição do noticiário, elas iam perder importância e, obviamente, perder valor de mercado, tudo isso aí. E é o que a gente vê hoje. Esse ambiente das redes sociais, as Big Techs, elas assumiram o controle da distribuição. Nossa, e que risco, né? Pois é. Porque a informação sempre vai existir. Não tem critério. A informação ela sempre vai existir, mas está uma confusão. A questão do jornalismo é o seguinte: o jornalismo tinha, primeiro, o jornalismo profissional responsável, né? Primeiro, a sua independência é algo crucial ali para a sua reputação e para a sobrevivência do produto. Isso daí exigia que as pessoas buscassem, de alguma maneira, estar perto da objetividade. Sim. Não é possível, mas claro, certo? Tentando ouvir
todas as frentes dois envolvidas, lados, tudo isso daí, sim. minimamente os dois lados, né? Exigia que as pessoas também tivessem isso daí, uma formação, o jornalista, uma formação, por mais que ele fosse generalista ali, mas ele deveria ter condição mínima para lidar com algumas informações que são essenciais e cruciais para a sociedade. Até para entender o significado do que ele está reportando, né? Pois é, né? Fazer essa transliteração, vamos dizer assim, né? Da realidade para chegar até o leitor ali, o telespectador, o ouvinte. Tá, né? E acho que, como você vai perdendo a capacidade de distribuição, você não tem mais... Antes o jornal... você chegava, ele era impresso, chegava na tua casa, você ia à banca, tal, não sei, né? Hoje não tem mais isso, né? A TV, tudo bem, a TV ainda continua a sobreviver, atingindo, né, ela de fato aqui no Brasil especialmente, ela tem um papel muito relevante, mas aquela pessoa que está ali na transmissão da notícia, nem sempre tem o grau de confiança que já tinha tempos atrás. Né? E essa TV hoje já não atinge mais os jovens. Não atinge mais os jovens. Né? E essa coisa das redes sociais e das big techs, na verdade, assumindo o controle desse processo de distribuição. Né? Então, hoje, se você quer ler, você vai lá no Google, você digita o assunto que você quer. Agora, só quem vai definir o que você vai ler é o Google. Exato. Isso é incrível, né? Você vai no Facebook e no antigo Twitter, o X agora, eles estão diminuindo a circulação de notícias produzidas pelos veículos oficiais. Né? Vamos dizer assim. Por outro lado, Nilson, não sei qual que é o teu parecer, né? Tem pesquisas, né, Cláudia, que mostram que quando as pessoas sim estão se abastecendo mais nas redes sociais, buscam lá identificar o que ocorre, e quando ocorre um fato marcante, de alguma maneira, dizem que há uma tendência dessas pessoas buscarem as formas mais tradicionais. Então, a pessoa vai para o site do G1, vai para o site da UOL, para checar, para ver se aquilo é verdade ou não. Eu acho que procede, mas eu acho que não é a maioria. Estava comentando com a Cláudia, TikTok, certo? Sim. Que hoje é uma ferramenta que os jovens adoram. Acessam direto, sim. E se informam. Se informam por ali. Aprendem. A Rede Globo, perfil da Rede Globo tem 6 milhões de seguidores. O perfil do Whindersson Nunes, que é aquele influencer, ele tem 24 milhões. Por mais que a Rede Globo se esforce ali para fazer com que a versão dela sobre o fato seja considerada, né? O Whindersson Nunes pode simplesmente dizer ali, a opinião dele vale mais do que o relato de um jornalista a respeito daquele assunto. No próximo episódio, qual é o papel dos profissionais de comunicação diante do desenvolvimento da inteligência artificial? Espero você!